Westfaleça, Polônia. Ah, o cara da Polônia. É. E tinha eleição em Santo André e o Zé Maria montou uma chapa chamada Solidarnosc. Santo André, menorzinho, mas com o mesmo objetivo, tomar o poder no sindicato, né? E essa chapa teve muitos votos, né? Então, o pessoal que já, do Sindicato dos Metalúrgicos, que já não eram pelegos, a maioria, né? Já tinha gente nova lá e tal, ficaram, né, com as anteninhas ligadas, né? Porque a proposta da chapa, o programa da chapa, ele ia além do econômico. E precisa coisa social. Ia pro político mesmo, pro questionamento da ditadura, abaixo a ditadura, aquela coisa toda, né? Então era uma chapa que tinha, era mais uma chapa de base, né? Então a base queria aquilo, né? Mas não ganhou lá. E quando, na Assembleia, que eu fugia da prefeitura, né? Parei de usar saia de seda, mini saia, camisa, me maquiar todo dia, passei a usar calça jeans, tênis, camiseta, porque quando tinha assembleia, eu avisava o secretário que eu estava fugindo. Ele falava, só cuidado, filho, porque ele sabia para onde eu ia, né? Lá no Vila Euclides, tal, eu ia com meu pai, né, as tias da assembleia. E aí você passou a mudar o seu jeito de vestir? Porque eu percebi de onde que eu vinha. Entendi. Eu vinha daqueles caras lá que estavam levando cacetada, caramba. Não dava pra chegar de saltinho. Sabe? Apesar que quando eu quebrei o vidro da rota, eu tava de salto alto. Você quebrou o quê? O vidro da rota, você tirou um salto assim? Não, foi com paralelepípedo mesmo. Pedação de paralelepípedo eu peguei. Que black block é isso aí. Os caras estavam batendo em dois moleques lá, que era da corrente. Sim. Entendeu? Na rua Santa Filomena, quando era sem saída ainda. Toda preparada. Gente, esse paralelepípedo também é famoso por ajudar nas revoluções, né? O A pessoal última quebrou do do passe, né? Do passe livre. A galera pegou os passos, aqueles pedrinhas lá do passo. Sim, como arrebentou. Vários. Tiraram, porque percebeu que era perigoso. Então, eu fugia para as assembleias. Meu pai sempre falava assim, vota com a gente, filho. Eu falei, não sou da categoria, pai. Né? Meu pai falou, é só nós, né, que pode, só nós. Então levantava lá. Aí, de repente, o Lula propõe uma assembleia, estava cheia. Já tinha tido repressão no Paço Municipal, aquele caso do Imogênio subindo pelo cano do elevador lá, pelo tubo do elevador. Sabe? Nós ficávamos quase mortos lá. E depois ter que aguentar aquele milico de helicóptero apontando metralhadora para você que estava na janela, sabe? É uma coisa absurda, né? E eu fazia assim, mandava tomar na janela. E o pessoal pensava, o filho do céu, você tá maluca? O que nós estamos a ver com isso? A gente tinha tudo a ver com aquilo. Tudo. Você fazia a gente dupla. Por que a gente tem a gente dupla? O que a gente tem a ver com isso? Passando aí, mostrando a metralhadora. E aí eu só sei que depois desse pau aí, né, o Tito Costa não queria subir no caminhão para falar, para parar com o ataque, né, era o prefeito. E era foda, porque meu pai estava lá, cara, sabe, dá licença, né, aliás ele não estava. Eu ligava para casa, ninguém atendia, eu falei, tá aqui, né, e ainda trouxe minha mãe junto, porque minha mãe também não atendia o telefone. Não, eles fizeram o que o Lula tinha mandado. O Lula sempre mandava, vai pescar, depois volta para a Assembleia. Então eles foram pescar, e ele e a turma da Mercedes, e estavam voltando e não conseguiram chegar no passo, porque estava tudo tomado, né? Brucutu, cavalaria, eles não conseguiram chegar no passo. E eu morrendo de preocupação. E só sei que depois disso, depois do 1º de maio também foi na igreja, matriz, subiram. E aí conseguimos retomar o Vila Euclides, porque estava todo ocupado pela polícia, né, pelos milicos. Aí o Lula vem com o discurso de que nessa economia. Nós não estamos só lutando pela economia, pela nossa economia, estamos lutando também pelo quem manda, quem tem o poder nesse país. Vamos criar partido dos trabalhadores.
todo mundo explodiu, né? Porque todo mundo queria ouvir aquilo tudo. Né? Aí quando, avançando, né? Quando chegou na história do mensalão, que o Zé Dirceu é pego e tal, né? Aí o pessoal falava pra mim, o Zé Dirceu traiu o Lula, né? Traiu o pai, o partido, o pai do PT, ele traiu. Eu falei assim, mas quem é o pai do PT? Todo mundo acha que foi o Lula, que foram os trabalhadores. O Lula falou que os trabalhadores queriam, mas quem pôs na cabeça que tinha que ser uma luta política foi o Zé Dirceu e o Plínio e a Lula Sampaio, que estavam voltando da anistia, estavam sujos da rodinha, porque ainda era ditadura, e eles precisavam de uma figura com carisma, com liderança. Quem que estava lá em cima? Lula, né? Lula estava lá em cima. E eles conseguiram fazer a cabeça do Lula. Quer dizer, eles conseguiram o que o Zé Maria não conseguiu em 1979. Foi daí dessa necessidade mesmo. Né? E eu não acho que foi bom o Zé Dirceu ter convencido, né? E o Plínio também ter convencido o Lula. Foi ótimo. Foi até um pouco tarde. Né? E criamos o PT, né? A gente conseguiu montar um partido que teve uma origem que nenhum dos outros partidos da história do Brasil teve. Surgiu das lutas. Surgiu do chão de fábrica, surgiu da necessidade mesmo. Né? Era um partido que na sua criação tinha muitos pontos avançados, sabe? Tinha um ponto que era governo dos trabalhadores pelos trabalhadores. Reforma agrária. Tinha tudo isso por governo socialista, só tinha tudo isso dentro do programa inicial do PT, né? Depois foram tirando, hoje não se diferencia em nada. Eu tive o trabalho de, quando eu aposentei, eu estava no sindicato, né? Pela segunda vez. Eu aposentei, fiquei um ano lá. Um dia não tinha nada para fazer, eu comecei a ler o programa de todos os partidos políticos. Vocês não acreditam qual que era o melhorzinho, que se diferenciava. Porque o resto é um sinônimo, uma vez, é tudo igual, pregando as mesmas coisas, sabe? Tudo igual, prometendo as mesmas coisas. O Prona. O Prona tinha, do Enéas, o Prona tinha o programa de partido mais avançado, que não vou dizer que era um programa revolucionário, não. Sabe? Mas era muito mais à esquerda do que qualquer outro programa de qualquer outro partido que tenha. Bafônico isso, hein? Morreu o Enéas, morreu o Prona também, né? Pois Mas você acredita? Mas eu tive o trabalho de ler. Deixa eu fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ler. Caraca. O Prona, mas louco, cara. Completamente Brasil. louco. Que é Brasil com todas as misturas, né? Caraca. Mas era um barato. Pena que foi por esse caminho, né? Mas você se elegeu vereadora. Não, Não, você não fez? eu fui candidata 2 vezes. Foi candidata, isso. Fui candidata 2 vezes. Pelo PT. Pelo PT, né? E como era isso? As mulheres né? era igual? Não. Conte lá. Conte-nos A Sandrinha era candidata a vereadora porque ela representava uma corrente interna do PT que era Convergente Socialista. Eles davam esse espaço. E era funcionária pública. E não tinha ninguém no funcionalismo público que assumia o PT. Todo mundo com o cu na mão porque o tapete era puxado a qualquer momento. O meu nunca foi, né? Mas porque eu assumia, né? Eu assumia mesmo. Teve a época que eles foram construir o diretório lá, tinha um bônus. Eu vendi para todos os secretários da administração. Vocês não são democráticos? Eu só falava isso para os caras. Vocês pregam democracia? Não pregam. Deu direito também da gente construir nossa sede e tal. E fazia aquele discursinho, Sandra, é uma merda, vai, comprava o bônus. E... Tem que jogar conforme o jogo, né? Conforme o jogo. Conforme o jogo. Tinha um dinheiro pra caramba.
Então era, dentro do PT, poucas mulheres, né? Muito poucas. Ficava. Ficava assim, acho que se chegasse a 15% era muito da chapa total. Caramba. Essas histórias que as pessoas dizem que quando tinha as manifestações, as mulheres iam na frente, levava criança também junto, isso... Iam, Iam levavam mesmo, levavam para mesmo. participar, e não era junto, era tudo misturado mesmo. Misturado mesmo, pá. Vamos... Vamos, porque naquela. O que deu uma força, eu acredito muito nisso, né? O que deu uma força pro pessoal, pro operário e tal, foi, por incrível que pareça, né? As entidades eclesiais de base, órgãos da igreja, elas, como é que era aquele negócio operária lá? As pastorais? Pastorais operária, pastoral rural, aquela. Ah, Eles começavam a aglutinar as mulheres em torno, mas de trabalhos domésticos. Não fazia lá, faz aqui. Faz comida, o pessoal que está em reunião e tal faz isso. E as mulheres começaram a participar através disso, porque ouviam as coisas. Entendeu? Então a intenção não era integrá-las, mas foram integrando. Meu pai levou minha mãe uma vez na Assembleia, depois a minha mãe queria ir todas. Sabe? Porque eu ouvia, e aquela coisa, a mulher é burra, né? Sempre existiu isso. Continua existindo até hoje, mas em menor escala, felizmente, né? Mas, então o pessoal chamava as mulheres para fazer o serviço braçal mesmo, de cozinhar, limpar, varrer, sabe? Era isso. E as mulheres começaram a participar de tabela. Sabe? E aí começaram a não questionar o marido sobre não estar indo trabalhar. Sabe, fazendo greve, apoiando, né? Uma coisa que quase muita gente não comenta, né? Mas em Piquete, a mulherada fez o cão. Conta isso pra gente, elas arregaçavam mesmo. Arregaçavam mesmo. Tinha em São Mateus, né? Um companheiro do meu pai, trabalhava com meu pai. E o meu pai, como chefe da turma lá, acho que ele tinha 18 funcionários na equipe dele. Ia na Assembleia, né? Carregava o máximo que podia. Aí, quando chegava no outro dia, decretada a greve. Aí o fulano que não foi, o crente não sei da onde, sabe, o evangélico não sei do que e tal. Ah, eu não vou fazer greve não, porque eu sou contra a greve. Aí meu pai só falava assim, né, com aquele jeitinho dele, falava assim, então, filha da puta, se você vai lá e vota contra a greve, se todos que são contra a greve fossem lá e votassem, não ia ter greve. Agora, nós estávamos lá, votamos e vocês vão ter que aceitar que nós vamos fazer greve. Né? Meu pai só isso. Simples e objetivo. Simples e objetivo. Né? Uai, vamos lá e vota. E era muito legal também que eu trabalhava na prefeitura, eu tinha cargo de encarregado de serviço. Né? Só me vestia muito bem e tal. Meu pai, se a assembleia era de manhã, meu pai juntava todo mundo lá no Vila Euclides, que eles marcavam um ponto, vinham almoçar na minha casa. E eu e minha mãe já sabíamos disso, então a gente já fazia comida para 20. Entendeu? Se era tarde, primeiro eles vinham para minha casa, almoçavam e depois iam para a assembleia. Né? E meu pai falava assim, meu pai é uma figura maravilhosa, meu pai falava assim, o pessoal falava, ah, Mujica, estamos dando serviço para as meninas aí, né? Chamava minha mãe de menina, ela ficava toda feliz, né? Estou dando serviço para as meninas e você também está pondo um monte de comida aí pra gente. E meu pai falava assim, eu ganho mais do que vocês. A minha filha, só ela deixar de comprar uma camisinha de seda, não ir na manicure e tal, que tá tranquila para ela. Então, um prato de comida que vocês economizam comendo aqui em casa, é mais um dia de greve que vocês aguentam na casa de vocês. Sabe, aquela coisa da solidariedade, sabe? E da classe, né? Porque só quem é da classe estende a mão desse jeito e segura a onda, né? O pai maravilhoso nunca foi mandado embora porque fez greve.
O chefe gostava, né? Tava lá, né? E ainda tinha um alemão que era o chefe dele lá, que falava assim, Mojica, gosta que você faz essas coisas? É, gosta, é? Porque o senhor recebe também, né? O senhor vem trabalhar, mas recebe também, né? Eu falei assim, não, porque ensina esse povo a lutar por alguma coisa. O Limão lutou também, né? O Limão também se fudeu lá, né? Se lascaram. Se lascaram, né? Então era aquela coisa mais bonita, né? E foi indo assim o movimento, crescimento e tal. Nada a ver com o que você estudava lá na faculdade. Do que o meu trampo, Ah, sabe o que eu apliquei ah. no meu serviço, o que eu aprendi na faculdade? Estatística. Eu tava Coisa que eu odiava. pensei também, eu falei assim, deve ter sido É, estatística. percentil, quartil, a puta que pariu. Eu ficava puta, porque tinha que fazer as pesquisas socioeconômicas e tal, depois você tinha que calcular todas essas variantes aí e tal, sabe? Ai, como eu não gostava daquilo, eu sempre passava, eu queria mais era fazer pesquisas, sair e fazer pesquisa. Não no bairro Anchieta, você conversa com o muro, você não fala com ninguém, né? Você aperta o botão lá e fica, o muro fica respondendo pra você, eu ia pra favela. Esse planejamento da cidade, você tinha começado a falar, a gente acabou indo... Ah, sim, o plano de desenvolvimento integrado que do município. essa grande ideia. Porque era, assim, e de era verdade... uma ótima ideia. Então, é isso que eu fiquei pensando. Que... Era uma ótima ideia, era um projeto de 36 volumes, em todas as áreas, né? Social, econômica, tinha todas as áreas. E a Secretaria de Planejamento passou a ser a espinha dorsal da prefeita da administração. Tudo tinha que passar por ali para ver se estava de acordo. Já na Entendeu? prefeitura PT. Não, Não, 1976. 76. Isso. Era Geraldo Faria Rodrigues, amigo de infância do meu pai. O pai dele tinha carretinhas que carregavam material do DR. Foi crescendo, crescendo. Qual o nome dele? José? José Geraldo, não, Geraldo Faria Rodrigues. Geraldo. Era o prefeito em 76 quando eu entrei na prefeitura, mas era o último ano dele, de administração. Então estávamos terminando. Trabalhava de noite. Falava que funcionário público vagabundo, caramba, como eu trabalhei. Não tinha sábado, domingo ou feriado, minha filha. Todo dia. Dormia embaixo da mesa. Às 8 horas tá batendo cartão de novo, né? E para terminar o plano. Vocês têm uma ideia? Dentro desse plano de desenvolvimento integrado do município tinha o Centro Tradicional Renovado. Era feito por uma assessoria e quem era o arquiteto? Jaime Lerner, prefeito de Curitiba. Depois que ele se meteu para a política, antes ele era só arquiteto, né? Então, você pega o Centro Tradicional Renovado de São Bernardo, o volume, é Curitiba nas proporções. Ele tinha planejado tudo em 1976 para São Bernardo. Ele aplicou tudo em Curitiba, onde ele teve o poder de aplicar, né? Porque em 77, quando o Tito Costa entrou, ele revogou a lei. Isso que eu ia falar. O que deu errado? O que tinha dado errado? Revogou a lei. Então, tudo que ia ter, né? Os centros de bairro, o Centro Tradicional Renovado, o viário, tudo era muito planejado. A Rua Marechal Deodoro não ia ser essa bagunça que é, sabe? Ia ter, lógico, uma agência de um banco, do outro tal, mas dentro dos bairros já teria aquilo. Não Não teria esse movimento, essa concentração, contínuo, sabe? Porque virou excessivo. Porque é isso, Virou né? uma 25 de março, né? Uma proporção E mais que- caótica. e mais Mais caótico, caótica, porque é muito sim. pequeno, né? Sim. Então, tudo que tinha sido planejado para São Bernardo, ele ampliou e planejou para Curitiba e concretizou lá em Curitiba, né? Mas até hoje, eu converso muito com meus amigos, né? Ainda tem alguns lá, porque o resto aposentou tudo, né? Ou morreu. Mas arquitetos, engenheiros e tal, vão lá no Pidim, que tem arquivado lá, Pra ver. e vão lá ver, sabe, se aplicaria isso, se dá para fazer aquilo, tal, se tem condições. Se ainda... O que é possível ainda aproveitar daquilo.
De 76 para Mas- 2017, caramba, Então, 40 mas anos. mas era um plano de desenvolvimento Muito integrado avante, ó, né? lá na frente, Muito. sabe? Visualizava ou projetava já, sabe, nos seus conteúdos, transformações que foram muito estudadas, sabe? Tinha um sociólogo, tá, que era um japonês esquisito pra caramba, fui na casa, no apartamento dele, parede tudo preto, teto vermelho, sabe? Aquelas coisas, né? Meia louca, né? E, inclusive, ele era, fazia assessoria de sociólogo, mas ele era engenheiro também. Ele levou eu, a minha chefe e tal, para Barra Bonita. Nós fomos ver aquela estrutura lá de Barra Bonita, Sim. que tem a eclusa, né? Sim. Que sobe os barcos assim com a água, sem funcionar. Estava para ser inaugurado aquilo lá e a gente entrou aquelas turbinonas, sabe? Tudo zerinho. Ele era o engenheiro responsável por aquilo lá também. Então o cara era Não, tinha muita cabeça, né? Muita cabeça mesmo. o Tito Costa. E era apaixonado pela minha chefinha, né? Então, Ah, entendi. ela tem, né, 1,83 m, 1,84 m, eu tinha 1,57 m, mas ele era apaixonado por ela, fazer o quê? Coração, ninguém manda. E Tito Costa revogou, bem mas até hoje. Mas que você acha que não acontece isso sempre? Não, é. Quando sempre- eu, quando eu apliquei eu fui a coordenadora do projeto Salva o Papel. Começou reciclagem e tal. Nós chegamos até a comprar esteira para instalar. O Walter Demarque entrou, acabou com o projeto Salva o Papel e a esteira apodreceu no pedreiro. Nossa. Fogo, Já né? com a esteira. Então tudo que é projeto, sabe? Hoje eu tenho um amigo que foi meu patrulheiro. Com 13 anos ele começou a trabalhar comigo, Luciano. Só regalado, primeiro emprego, né? O cara tomou conta do expediente, sabe? Ele fazia tudo, tal, né? Eu era encarregada do expediente, mas eu atendia o secretário, era também oficial de gabinete, eu acumulava, né? Sem receber, né? Só recebia por um, mas acumulava os dois tramos. E quando o Luciano fez 18 anos, ele era do Camp, O campo podia- já estava instalado. já, Terras São Bernardo. ele saía, com 18 anos eles tinham que sair, né? E naquela época não precisava ter concurso, não precisava ter nada. Então eu pedi para o assistente lá do secretário criar 2 vagas, 2 funções, para pôr o Luciano e o Cícero, que era um outro patrulheiro, né? Para eles não ficar dos 13 aos 18 anos, né? E o Luciano fazia tudo, ele ajudava o desenhista, sabe? Ele fazia tudo, era muito esforçado. E aí eles começaram a trabalhar como operador de monitor, não sei das quantas lá, que o computador estava entrando na prefeitura. Estava saindo a máquina elétrica para digitação. Eu tenho um Você tem certificado. curso de datilografia. Eu tenho um certificado de proficiência em máquina IBM, minha filha. Ah, Eu não aprendi a datilografar em máquina manual. Entendi. Aliás, o fechado. teste que eu fiz manual, o cara me chamou e falou assim, ó, seu psicotécnico tá ótimo, mas sua datilografia, eu falei, posso usar a máquina da sua secretária? Ele falou, pode. Eu trabalhava na Tenenge, que era a firma de engenharia lá, e eu datilograva as atas. E naquela época, tinha que ser atas com cópia, carbono. E não tinha LeTeX, não tinha nada, você não podia ter... Errar. Você podia até usar o LeTeX se fosse uma via só, né? Mas nas atas não podia porque ia marcar os carbonos, né? Sim. As cópias em carbono, então não tinha que ter erro nenhum. E mandava ver lá, né? Aí eu fiz o teste e entrei na prefeitura. Por causa do... Uau. Mas se eu não falo pro cara, tinha entubado, né? Eu só sei que esse Luciano, ele prestou vestibular e entrou em arquitetura, em Mogi das Cruzes. Só que morava no Jardim do Lago, o salário era uma merda, né? Aí, a boneca aqui, né, mãezona, chamou todo mundo. O meu setor, o meu departamento era departamento técnico. Arquiteto, engenheiro, economista, sociólogo, tudo ali, né? Chamei todo mundo. Fiz uma reuniãozinha, porque eu queria falar um negócio sobre o Luciano. O quê? O que ele aprontou? Vai mandar embora? Tal, né? Porque ele era cria já da gente. Não, ele fez vestibular em Mogi das Cruzes, passou em arquitetura, mas quer trancar a matrícula porque não tem como pagar. Aí
até foi o Paulinho, né? Falou assim, ih, vai enfiar a mão no nosso bolso, ó. Eu falei, não vou enfiar a mão no bolso de ninguém. Quem quiser, a gente podia fazer uma cotização, cada um dá um pouco, pra gente cobrir a mensalidade e o fretamento. Dito e feito, o cara se formou em arquitetura. Mas pra gente ali, sabe? Bancando. E foi ultra merecido, né? Porque o cara é muito inteligente. Ele já ficou em Diadema como diretor de habitação, quando Maurício expulsou ele daqui, porque tinha tido um cargo em comissão na outra gestão. Você é carimbado, né? Quando você... Aí depois o Maurício voltou, mas já não pelo PT, mas pelo PSDB. Ele pode vir a Aí casaca, voltou o né? Luciano como diretor do nosso departamento. Olha, não. E depois o Paulinho, que era o secretário de planejamento, foi para obras. E o Luciano foi para secretário de planejamento. E hoje ele está como secretário de planejamento respondendo pela obras, pela Secretaria de Obras. Ficou 8 anos da administração petista do Marinho encostado. Por que não permitiram ele? Ou Porque, ele não... não, porque ele teve cargo em comissão no ele não poderia. Ah, foi um livramento pra ele. na administração. Dele também. Depois Sabe? dessa Mas foi muito última, engraçado, porque quando eu fui falar com ele, que eu tive que agendar, eu marquei lá eu liguei lá para tomar um cafezinho, que eu sempre ia tomar um cafezinho, fazer uma social, né? E aí a menina falou assim, você quer agendar? Eu falei, por quê? Agendar, por quê? Aí eu falei, o Luciano tem que ter uma agenda agora. Eu falei, tá bom, agendei, né? Fazer o quê? Aí quando eu cheguei lá, ele estava secretário de planejamento, respondendo também pela secretária de obras. Eu falei assim, se fudeu, hein? Ele falou assim, e 2 vezes nessa, porque ele me chama de princesa, né? 2 vezes, né, princesa? Porque o Paulinho, que era teve problema cardíaco, teve que fazer safena não sei o quê, e indicou o Luciano, né? E o Luciano foi. Eu falei, mas Luciano, é uma briga política isso, né? Ele falou assim, Sandra, a política está muito suja. E a única coisa que eu falei pro Orlando foi o seguinte, tecnicamente você pode contar comigo. Politicamente estou fora. Aí o cara ficou, né? Porque aquele... E essa família morando? Que família? Só se conhece o Orlando. Só se Orlando. Batistini e um supermercado só. Um supermercado. empresa também. Agora Como o que pessoal da empresa acendeu também conhece assim? bem Como que ele. acendeu esse moreno? Começou a primeira modificação foi que o DR, quando montou a Vincheta, porque São Bernardo era, vamos dizer assim, uma vila enorme, não era uma cidade. Fazia parte ainda de Santo André da Borda do Campo, que era tudo junto, né? Menos São Caetano, que sempre foi isoladinho, né? Ah, claro. Sempre foi chique. Quem também é Já melhor nasceu renda independente. per capita, né? É, Melhor qualidade de vida. É a qualidade de vida. não tem favela porque não tem espaço, porque senão teria também, Com né? Mas certeza. a gente dá um desconto. Né? E com o advento da Vincheta, né, com o início da Vincheta, as montadoras, para gerar emprego, etc. e tal, receberam isenção, né, de incentivo deles, que era a isenção de IPTU, de uma porrada de coisa. Então veio Mercedes, Volkswagen, a Ford, que ficava, bom, onde é ainda, Sim. né, mas ficava lá perto do Taboão, mas sempre beirando a Via Anchieta, né? E a primeira favela de São Bernardo. O DR. O DR. Foi a primeira. Porque, e ainda a gente, quando eu trabalhava na prefeitura, a gente conseguiu manter como patrimônio histórico 4 bangalôs daqueles. Porque eram bangalôs e eram umas casinhas de madeira, etc., mas tinha varanda, cerquinha branca, janelinha azul, São sabe? casinhas pré-montadas? É madeira mesmo. Madeira. Que eram os alojamentos. Eram os né? alojamentos dos operários que trabalhavam na obra, né, na construção da Via Anchieta. E com o advento das montadoras aqui, né, com a vinda das montadoras para cá, começou a gerar mão de obra. E aí começaram a vir os migrantes, né, migração para cá. Né? E não tinha, nenhuma das fábricas fornecia A casa, Casa. né? né? Ainda mais mão de obra não especializada, que era peão brabo mesmo, né? Então não precisava nada disso. Então eles foram naquela área
que o DR tinha montado as casinhas, começaram a montar os barracos. Né? E aí gerou a primeira favela de São Bernardo, oficialmente. Então, necessariamente, quem ficou no DR não foram só os construtores da Não, os construtores, para onde o DR ia, Eles né, iam- eles iam junto. Iam descendo, né? Muitos, pelo que a gente pesquisou até na prefeitura, né, porque eu fazia parte da equipe de sociólogos lá, então trabalho social depende da vontade política, então a gente ia fazer pesquisa. Então a gente começou a pesquisar a origem das favelas e também Se houve esse impacto. o impacto que trouxe à cidade. Né? A Volkswagen, por exemplo, é responsável pelo Jardim Silvino. Sim. Né? Porque vinha mão de obra do norte, nordeste, etc. e tal, e Mais próximo. quando o pátio estava cheio, a Volks mandava embora. E eles já tinham trazido, já tinham falado para o irmão, para o cunhado, para o primo, venham, tem trabalho aqui, tem emprego, né? Sim. E não tinha onde morar, então foram desmatando e subindo o morro, né? E não tinha como voltar, porque a indenização era irrisória. E eles sabiam que ia ter outro pátio vazio e vamos lá de novo, né? E vamos de novo. Então a rotatividade era altíssima, né? E formou aquela favela enorme. Que seria a segunda. Né? Não foi. A segunda favela foi a Pira Ferreira. Num descampado enorme, etc. e tal, que lá não tinha nada, absolutamente nada. E ainda hoje é considerada, agora é área urbanizada, né, que chamam, mas ainda hoje é considerada a maior de São Bernardo. Não é a Vila São Pedro? Não é a Vila São Pedro, é a Vila Ferreira. A Vila São Pedro, ela começou com poucos barracos e já urbanizou rápido. Então ela não foi caracterizada como favela. Ela é a mais recente, a Vila São Pedro. Talvez seja a maior comunidade. A maior comunidade, sim, mas enquanto favela, origem favela tal, não. foi pouca. Não é a maior. A maior a favela era... A Vila Ferreira, se eu não me engano, ela toma 4 quarteirões, né? Daquele lado da Castelo Branco, né? Isso, da Castelo. Aquele lago da Castelo Branco, ela toma 4 quarteirões e os quarteirões lá São no enormes, enorme, E vai vai- crescendo Isso. e vai parar lá no Enoyama, então Isso. acaba com as hortas também dos japoneses lá, né? E é interessante porque a única empresa que se instalou aqui, em São Bernardo, né, mas não progrediu nada, foi a única que construiu casas para os trabalhadores, que era uma prática dela, tanto que em São Caetano tem, em São Paulo tem, que era a Indústrias Matarazzo. A Matarazzo construía casas para os trabalhadores. E construiu as casas, mas só que a empresa não foi para frente aqui. Porque não era quer dizer, já carimbaram logo São Bernardo, a terra do móvel e do automóvel, né? Então não tinha espaço para têxtil, não tinha espaço para muitas coisas, né? E agora nem elas existem mais, porque as casas, né, da Matarazzo ficavam na frente da biblioteca municipal, ali na Jurubatuba, em cima, aquele morro que tinha aquelas casas. Agora é um conjunto habitacional alta chique, ultra Ninguém mega. entra, né? Porque a cara é décima. É caro e é bastante restrito lá, né? Então nem essas tem mais, né? Mas montadora nenhuma construiu nada, formaram favela. A favela do Tabuão, fica ali pertinho da Ford, né? Sim. É pequenininha, mas tá lá Mercedes, né? Uma parte da Paulicé que era também, né? Então o impacto que trouxe a estrada, né? Além de levar o Dom Pedro na casa da parceira, Além deste momento, além né? eu nunca lembro o nome daquela mulher. É a Marquesa. A Marquesa de Santos. Santos. Que Isso não era Marquesa. Não era Marquesa, mas vamos lá, dá um títulozinho aí para ficar mais chique, né? E é muito engraçado
Não sei se tão engraçado, mas a minha avó, a mãe do meu pai, ela nasceu em 1888, o ano da libertação dos escravos, e nasceu na senzala. A minha bisavó era escrava, negra, linda, maravilhosa. Tem uma foto da minha avó que eu babo, né, cada vez que eu vejo. E ela trabalhava no DR. Ela era cozinheira dos acampamentos. Porque a gente encontrou, viu, umas fotos que você, assim, na foto é tão meio apagadona que você não percebe que tem uma menina, assim, tipo, tinha muitas crianças Sim. e meninas e ela tava levando comida. Era uma fotinha assim de nada. Se você não pega um detalhe, você não sabe que é uma menina e tava assim. Levando comida. É. Muitas Que vezes uma interessante. marmita. Pronto. E a minha avó, ela veio de Previdência, Minas Gerais, com meu pai. Não, meu pai foi feito aqui em São Bernardo. Com filho, 2 ou 3, 2 meninas e tal. E veio pra cá com um companheiro, né? E arrumou emprego na DR. Na DR, Né? Mas enquanto ela trabalhava pra caramba, o companheiro dela gastava tudo no jogo, na bebida. Nunca trabalhou o cara, né? Eu nem sei o nome dele, ó, pra você ter uma ideia, né? E a minha avó morou, quando estava a estrada, né? A Estrada Velha, que a gente chama agora de Estrada Velha, mas era Anchieta, né? Estava lá no Riacho Grande já, né? Minha avó morava do lado da Casa de Pedra. Numa, como se fosse assim, uma casinha de empregado, né? Sim. Lá. Ela morava lá com os filhos e tal, para poder cozinhar e levar para o acampamento, que já tinha saído daqui, da Mercedes e tal, e estava lá, né? O acampamento. E depois ela veio para o centro de São Bernardo. Meu pai, ele fala que ele é a ovelha branca da família. Porque minha avó transou com um branquinho, cujo nome era, o sobrenome era Pena. Minha avó pulou a ser, transou com o branquinho. E quando meu pai nasceu, esse companheiro dela falou, fala o nome aí que eu vou registrar. Ela falou, você não vai registrar, esse filho é meu, não é seu. No registro do meu pai só tem o nome da minha avó. Né? E o resto, acho que tinha 6 ou 7 irmãos, né? O meu pai falou assim que só 2 eram filhas do mesmo pai, que não era o cara também. Porque o cara não podia ter filho. Né? Mas a minha avó era totalmente libertina, né? Eu falava libertária, mas era libertina. Mas era ela que trabalhava, ela que sustentava, entendeu? Então, quando ela deu-lhe um pé na bunda, né? Porque nem lembro porque meu pai contou, mas eu lembro. Ela criou os filhos e tinha um filho que ela criou, que não era dela. Ela morava na Rua Municipal. A casinha onde eles moraram, até 3 anos atrás ainda existia. Agora montaram um prédio. É um terrenão, né? do lado daquela padaria que fica na Municipal com a Zé Bonifácio, eu acho, né? Que é aquela. Tinha uma casinha lá no fundo, branquinha, tal, e um quintal na frente. Eu sei qual que é. Era branquinha, uma Muito janelinha baixinho, não é? uma janelinha azul. Tanto aquela casa. Toda vez que meu pai passava lá, que a gente ia comer pizza, né, no Gino, meu pai passava lá, é a casinha que eu morei. Isso, né, muito tempo. E quando a minha avó estava lá, uma vizinha dela teve neném e morreu no parto, né? 2 dias depois, o pai da criança, com a criança no colo, chegou para minha avó e falou, Zulmira, cria para mim que eu não sei criar. O tio que eu mais amava, o tio Valor. Minha avó criou como se fosse o filho dela, sabe? E como todos, né, da casa e tal, começaram a trabalhar muito cedo. Meu pai começou a trabalhar com 7 anos. Um outro filho da minha avó, meu tio, né, se chamava Nel, ele morreu de cirrose hepática aos 9 anos de idade.
porque ele engraxava os sapatos dos homens na Lauro Gomes, em vez do homem dar troquinho, dava cachaça. Ele morreu naquele hospital até lá da Avenida Nazaré, lá em São Paulo, né? Ah, o... São Camilo? Não, é um tão antigo. Ai, eu sei. É o Ney, não sei como é que é. Meu mapa. Não, é que é uma sigla, né? Nossa É. Senhora de não sei É. o quê, né? Sim. Então ele nasceu 9 anos de idade e alcoólatra, né? Então o pessoal não tinha muita noção, né, de safadeza mesmo, né? Porque dar pinga para uma criança, né, era qualquer coisa, né? E quando meu pai conta que também só se ouvia o tamanquinho dele, porque eles mudaram para o Baeta, com o doutor Baeta Neves aqui, né? E ele descia, ele subia a Marechal e falou que só se ouvia 3, 4 horas da manhã os tamanquinhos dele batendo nos pedregulhos, porque a Marechal era de pedregulho, né? Nossa. E ele subindo, porque ele trabalhava no açougue já. Nossa, ele trabalhou em açougue. Meu pai trabalhou em açougue, acho que dos 10 anos até quando casou com a minha mãe, 22. Que ele casou com a minha mãe com 22 anos. Cortando carne, porque não tinha esse negócio de embalaginha prontinha, não. Era carregar aquele meio boi, né, nas costas e... Meu pai tem cicatriz na perna, né, de a faca ter cortado, né, as pernas dele. E quando ele casou, só quando ele casou é que ele entrou na Mercedes-Benz. Aí trabalhou 25 anos lá. Entrou como varredor, que ele falou que ele era magro pra caramba, né? Falou que o rodo era mais pesado do que ele para carregar aquelas vassourão e tal. E saiu de lá como líder da equipe de manutenção de compressores. Né? Fez 25 anos, mas e mesmo sendo grevista, piqueteiro, Levantando as greves. mesmo assim ele trabalhava muito, né? E aquele negócio de vestir camiseta mesmo. Se precisava, se arrebentava alguma coisa lá 2 horas da manhã, vinham buscar meu pai ia. Ficava 24 horas trabalhando e tal, sabe? Era... Porque ele sempre fala assim que quando ele era ele, né? Mãe e tal, se o açougueiro ou um freguês enchia o saco, ele tchau e benção, né? Mas já tinha outro açougue, porque ele chamava freguesia pra caramba. Meu pai é muito extrovertido, brincalhão, sabe? Então, e fora que eles paqueravam as meninas também, davam as carninhas pras meninas, carninha melhor, tá? As mocinhas, né? Como ele falava. Mas quando ele saiu do açougue para ir para Mercedes-Benz, ele falou que aí ele tinha uma família para cuidar, que casou. A minha mãe já casou grávida, mas ninguém sabe, entendeu? Minha irmã nasceu de 7 meses para todo mundo. Ela nasceu de 7 Agora tá meses. registrado. Agora tá com tudo. Eu também, né? Fazer o quê? Aí a gente fala, né? 68 anos atrás, 68, porque minha irmã tem 68, mas 68 anos atrás, isso daí era o crime da mala, né? Mas todo mundo escondeu. Todo mundo não, meu pai, minha mãe e minha avó, a mãe dele. Que minha avó que fez o parto. E foi muito engraçado, né? Que quando minha irmã nasceu, eles queriam um menino. Já tinha nome, era Gilmar, goleiro do Corinthians. Corintiano roxo, né? E quando nasceu, minha avó falou assim, ai, Mojica, nasceu uma linda menina. Ele falou, puta que pariu. Levou um tapa na boca. Minha avó falou pra ele assim, ele contando, minha mãe também, né? Porque minha avó contou pra minha mãe, né? Ela falou assim pra ele, não foi uma puta que pariu, foi a Dirce. E ainda bem que ela é bem direitinha, e eu te dei um pouco de juízo, senão ela podia ter virado puta, né? Ficou, né? Mas meu pai sempre quis menino, né? Só eu dei 2 moleques pra ele já. Eu falei, ó, de contribuição pra alegar a sua vida. Tal, né? Mas era interessante, né? Porque com a estrada, né? Com a Via Anchieta,
a cidade começou a crescer de uma forma, né, porque aí muito comércio, porque antes não, era um açougue, 2 açougue, E as né, lojas de móveis. lojas de móveis. Móvel. Né? E tem uma coisa que ninguém conta nas histórias do movimento sindical. A primeira greve que teve em São Paulo, não falo no Brasil porque não sei, mas em São Paulo, a primeira greve que teve foi numa têxtil de São Bernardo do Campo. Uma tecelagem, né? É, ali na Via Anchieta mesmo, tem o... Ali onde está o Volkswagen. viaduto Mário Covas. Não, bem depois. Em frente à Volks. Ah, Na lateral da Volks, assim, tinha uma... Acho que tem ainda aquela fábrica de tijolo vermelho. É pequena, né? E ali funcionava uma têxtil. Foi a primeira greve que teve. Né? Na história de São Paulo, olha. caramba. Né? Em São Bernardo do Campo, quer dizer, a cidade já estava marcada para ser Sim, Berço do movimento movimento. operário. de tudo. E Mas e E essa nessa coisa, assim? fábrica têxtil, a maioria era Mulheres? mulheres. Desculpa, né, gente? Não só as têxteis, mas me parece que também, me parece não, tenho certeza que eu morava na esquina de baixo, a Fontoura White, 90% era de mulheres. É uma que teve uma demissão que de todas as mulheres teve um advogado que disse que foi resolver a causa trabalhista e engavelou. Não, esse daí foi atonhado. Foi a Tonhato. Toguinhato, Esse né? Que é negócio escrita assim, Toguinhato. a Sim. gente sabe, né? Porque tem a Fontoura White era a que fazia o biotônico Fontoura, né? É isso que eu... Meu primo era motorista lá e ele trazia e tinha álcool, né? Então todo mundo desde adorava. cedo, né? Minha mãe dava biotônico Fontoura pra O biotônico gente. Fontoura. Tomava bem. E a gente chamava de meninas da Fontoura. Porque subia a menina, descia a menina, era 90% mais ou menos é de mulheres, Mulheres. né? A fábrica. Caramba. E aí foi gerando, né, esse comércio. E era muito engraçado, né? Porque do que eu me lembro, né? Bom, acho que eu me lembro de bastante coisa. 60 anos parece que não é nada, mas é história pra caramba. O meu avô, índio, né? Ele foi deslocado lá do Pátio do Colégio, onde era tribo, né? O assentamento deles lá, para colonizar. Ele, o irmão dele foi para São Caetano, ele veio para São Bernardo e se instalou no Rude. É o primeiro morador do Rude Ramos, meu avô. Era, né? O primeiro morador de Rude Ramos. E ele era lenhador. E era só mato mesmo. Rude Ramos era muito mato, né? Mas aí começaram a vir a migração italiana. Então, por um fio de cabelo, você dava um pedaço do terreno, né? Meu avô vendia, entre aspas, um fio do bigode e tal, né? Que era Sim. e foi enchendo de italianos, né? Loteamentos italianos lá no Rude. Meu avô foi o primeiro que pôs a luzinha lá para iluminação do Rude Ramos e tal, né? E o pessoal brincava comigo na prefeitura e falava, porra, não tem um nome de rua, né? Laurindo Ferreira. Né? Eu falei assim, se tivesse ia ser uma Via Lima, uma rua sem saída e tal, porque a gente era pobre, meu. O italiano ele já vinha com grana mesmo para montar negócio, para, né? Deixa eu te perguntar, Sandrinha, como que era essa questão? Porque, por exemplo, né, a gente não... Mesmo a memória de São Bernardo é contada pelas famílias italianas, né? E como eram essas outras populações? Porque assim, a gente tem muito essa coisa, italianos, móveis, e negro, e índio. Tava tudo aí, mas eram todos então, empregados, né? Eles acabaram se tornando empregados. Acabaram se tornando empregados. Porque realmente à medida que abria o que tinha naquela época, na época do meu avô, a lenha e tal, né? Que ele fornecia e tal, tinha lavouras, tinha uma série de coisas, mas com o advento das comunidades, vamos dizer assim, né, italianas, portuguesas, etc. e tal, japonesas, né? O japonês se instalou lá no Enoyama mesmo, até hoje, né? É a colônia dele. Aquele pedaço. Aquele pedacinho, né? Horta que é bom, quase mais não existe mais, né? Mas,
Então, acabava o emprego na plantação, né? E começavam a trabalhar onde? Nos açougues, na lojinha, Que já nas era. montadoras, né? Que foram vindo e ocupando, formando um novo mercado, né? De trabalho. Quem nasce em São Bernardo, por exemplo, é chamado de ceboleiro. Não, batateiro. 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 Quem nasce em Santo André é ceboleiro. Porque era tudo uma coisa só, mas só que a plantação de cebola em Santo André era maior e a plantação de batata em São Bernardo era maior. Então, quando queria se referir depois da independência de São Bernardo, né? Ah, sim, Quando tá bom. queria se referir a um fulano que morava em Santo André, falava ceboleiro. Aí os de Santo André começaram a falar de Tinha uma batateiro. rixa, né? E não era rixa. Não, era a forma de localizar mesmo. Tipo rua da As direita, figuras. rua, tipo essas coisas Sabe? assim. É, Ali é São Bernardo. por exemplo, o pessoal do Baeta, É. quando queria falar de fulano que morava na Pauliceia, falava o fulano que mora em Esmaga-Sapo. Porque o apelido, ocorreu um jogo de futebol e o terreno era tão brejento, o campo de futebol era tão brejento que um cara pisou num sapo e esmagou o sapo. Aí virou Esmaga-Sapo, time de Esmaga-Sapo e tal. Então cada um tinha uma forma de localização ou de identificação de quem era, entendeu? Chamando por uma coisa Forte. do que tinha acontecido lá, né? E meu pai mesmo falava assim, eu Edgar, que Edgar? Lá do Esmaga-Sapo, aí a gente sabia qual Edgar que era e tudo mais, né? E depois que São Bernardo se libertou, Você não sei como. declarou a independência, Santo André bateu palmas, né? Adoraram, né? E o pessoal de São Bernardo também. Só que para São Bernardo ficou um grande problema, Diadema, que continuou a pensa São Bernardo. É verdade. Vocês terem uma ideia, Diadema se separou de São Bernardo em 1968, 69. Tem 55 anos, né, Diadema? Hã? Acho que Diadema não tem nem 55 anos, né? De independência. É, É coisa recente, coisa- história bem é recente. bem recente, né? Então, Diadema para São Paulo, o pessoal de São Bernardo, né? Os bem bons aí, era assim, a periferia da periferia da periferia, sabe? Era onde Jutas perdeu as meias, porque as botas ele perdeu mais para cá, sabe? Era bem assim, né? E quando a dependência, Diadema caiu fora também, você precisa ver a festa que deram no restaurante São Florestal? Judas Tadeu. Ah, os prefeito, vereador. Prefeito, Quem era? vereadores, nem lembro mais. Mas prefeitos, vereadores, sabe, os Vertemati da vida, os Cacetari. Lorenzoni, os Cacetari, todo mundo dando graças a Deus, né? E quando São Bernardo saiu de Santo André, separou de Santo André, foi a primeira e única vez que meu pai tomou um pouquinho de uísque. Porque o promotor dessa separação, o político, né, que deu, foi o Wallace Simonsen. E o Wallace Simonsen, meu pai trabalhava num açougue que era do Wallace Simonsen. E o Wallace Simonsen ficou com uma garrafa de uísque lá e ofereceu o uísque para o pessoal para celebrar, né, que tinha sido. Então tinha muito corporativismo, sabe? Né? Porque o pessoal de... E aí não era só de cidade para cidade é até menos, né? Mas, por exemplo, meu pai morava no Baeta, foi namorar com a minha mãe, no Rua de Ramos. Meu pai não levou cacetada lá no Rua de Ramos, porque minha mãe era irmã do Mono, que era o meu tio. Mono é macaco, meu tio tinha essa largura, morreu com 98 anos, meu tio. E jogava futebol no Clube dos Meninos. Sabe? Aqueles traços de índio, né? Pegava aqueles morões de cimento que ficavam para ser, ele simplesmente pegava com uma mão, punha no ombro e caía fora, sabe? E eu ficava babando, tio forte e tal, né? Mas ele era uma pessoa muito querida lá, ajudava muito, né? Tinha um caminhãozinho, então sempre fazia um servicinho para um para outro, né? E meu pai só não apanhou lá porque era com a irmã do Mono que ele estava namorando. Se não teria essa Quer rivalidade. dizer, para todo mundo ele já tinha passado pelo crivo do Mono, né?
Sim. Senão teria essa rivalidade, né? De bairros. De bairros, entre bairros. Pauliceia, Rude, Baeta, tal, né? E Rude Ramos, todo mundo fala que é o primeiro bairro. A primeira vila, comunidade, não Sim. chega a ser um bairro, foi Vila Gonçalves. Dos italianos. Não, Não? não, aí era dos São Bernardenses. Já era mesmo, São né? Bernardense? Tanto que é desse tamanho, né? Mas em miudinha, tem o Teatrinho Martins Tem Pena ali, bem... pela parte de baixo e tal, Isso. né? Vila Gonçalves é a primeira concentração, vamos dizer, mais organizada, né? Depois foi Ruge e o terceiro Baeta. Baeta é um bairro também que foi projetado a pedido do prefeito para atender o Dr. Baeta Neves, que precisava lotear aquela área que era dele, entendeu? Então, vamos montar um bairro aqui. Vamos montar um bairro, vamos vender uns pedacinhos de Vamos terra. montar um bairro aqui, né? Também E eu conheci o topógrafo que fez o desenho do Baeta, né? Mas eu não lembro o nome do velho, Ataliba Madsen Barbosa. Quando eu entrei na prefeitura, em 76, ele estava lá em Garco Comissão, mas Aspone, assessor de porra nenhuma, porque não conseguia mais fazer nada, velho, né? E eu perguntei para ele, ô seu Ataliba, como é que o senhor desenhou aquele bairro Baeta lá? Tem rua que sai nela mesmo? Sai dela, começa nela Não, e tem. termina nela, Rua Lucélia. Você volta e tá na Rua Lucélia de novo. Ele falou assim, Sandrinha, pediram para fazer. Como é que você vai fazer num morro? É, porque a gente tem um apelido de morrento, né? Você vai pro barco morrento. É. Sobe, Como é que sobe, você vai sobe, fazer no morro? Você tem que, né, fazer. Eu falei, tudo bem. Ele falou, por que você não gosta de lá? Eu falei, eu gosto, eu moro lá. Mas eu morava na parte baixa do Baeta, né? Não nos morros. não era no cruzeiro, né? Lá em É. cima. Eu morava na... Meu pai tem a casa lá ainda, né? Tem, Na Rua Aparecida. Tudo pornária, assim. Sim. Então era... Mas a família do meu pai é tudo morro mesmo. Não, Né? sim. Tudo morro, morando lá no morro. Aí foi com as montadoras, né? Que eu acho que deu esse... Foi uma Crescimento explosão mesmo megalómano. demográfica, sabe? Por causa da mão de obra barata que vinha e vinha e vinha e vinha, né? E era muito, muito estranho, porque eu entrei na prefeitura em 1976, né? E na Secretaria de Planejamento, que foi criada para fazer um plano de desenvolvimento integrado do município. Quer dizer, uma coisa mais dinâmica, sabe? Então tinha tudo projetado, né? Nos bairros tinha o centro de bairros. Que era centro de bairros por quê? Porque lá naquele centro daquele bairro ia ter banco, ia ter loja, ia ter farmácia, ia ter tudo. Não precisava todo mundo se deslocar para o centro de São Bernardo, Marechal. né? Marechal Deodoro, fundo de vale, Tudo. né? Para tudo isso, né? E tinha um projeto Isso em também. 70 aí? 6. 76. Não planejaram bem a questão dos aguaceiros, das enchentes, né? Mas isso tem uma explicação. Não sei se é geológica, morfológica, topográfica, ou masturbação sociológica, que eu era craque nisso, né? Então, foi Fernando Henrique que falou isso, hein? Ele só faz masturbação sociológica. Um sociólogo falar isso é ótimo, né? Bom, quando o Fernando Henrique se elegeu e cobraram dele algumas posições que ele tinha como senador, como, por exemplo, salário não é renda, então tinha que ter desconto de imposto, renda no salário, cobraram tudo isso dele, ele falou assim, esqueçam tudo que eu falei ou que eu escrevi. Ficamos todos sociólogos sujos na rodinha, né? Porque 1900 e sei lá quando que ele se elegeu a primeira vez. Então, a explicação para isso é que São Bernardo, assim como Santo André, é fundo de vale, o centro da cidade. Fundo de vale, né? Fica aqui, né? O centro da cidade. E quando existiam os morros, as árvores e tal, cercando tudo isso, né? As chuvas que caíam iam para a terra, eram chupadas e tal, não tinha aquela corrente de água descendo. Começou a impermeabilização,
do DR, por exemplo. Baeta. Tudo Começou Tudo descendo. Vila Esperança, Vila São Pedro, Sim. Vila São José, Era tudo. Cachoeiro Foi Urbano. para onde ficou. Os rios que desembocam na canaleta ali do trólebus, que fica a galeria de águas fluviais, que sai no Lauro Gomes, para o Lauro Gomes desembocar no Tamanduateí, né? Foram simplesmente os acessos a essa galeria, tudo que vinha de cima ficava varado na boca das galerias, nas bocas de lobo da galeria, que, para não entrar material, tapava. Quando teve a primeira enchente, que foi em 1982, Nossa, Isa, quando eu nasci já na época de Tom. 1982 eu estava no Paço Municipal já, né? Chopapo, aquele negócio que tinha ali onde que hoje é Universal do Reino de Deus. Eu ia no chupar. Chopapo e tal. Meu tio ficou lá. Chupar. No banheiro. É discoteca. Quando, Bar. quando tinha chopapo e tal, e aquela coisa de irmãos coco, Olha. peruas Kombi em cima, embaixo d'água. E naquela época eu lembro que eu era da CIPA, então falaram que tinha que dar uma vistoria na galeria. Eu fui também, né, xereta, do jeito que eu era. Eu fui, a galeria estava limpinha. As bocas de lobo, tudo tampado, colchão, sabe, tudo que você pode imaginar. Tava lá. Estava lá tampando a entrada da água. A entrada não tinha para onde ir, subiu. Acabou com o Cacilda Becker, né? Sim, o Cacilda é histórico, É. né? Ele ser destruído, ser levado na E enchente. depois né? a outra que teve foi em 1989, primeiro ano de administração do PT. Teve uma grandona também em 90 e quase 2000, não? Teve, que acabou com o Cacilda Becker De novo, outra vez. É, teve. eu ia falar. Gente, Que, está- mas aí estamos- travou todo o ABC, de uma certa. Todo o ABC deu uma lagada. Mas outra vez esse problema, tudo que vinha pro Córrego Saracantã, chegava na galeria, não entrava. Embaixo da Ítalo 7 tem Sim, um rio, Tem o Rio na Armando, né? da Armando Ítalo 7 tem um rio. Aquela área do mercado, do antigo mercado municipal, Isso. hoje Museu do Trabalhador, do Trabalhador, sei lá. Um dia, sei lá. Sei lá, tá lá o prédio. Ah, né? Qualquer hora eu vou lá e inauguro. Eu já falei. Vamos lá e Pá! Quebra o champanhe lá. É. Champanhe não, mas 51, que champanhe tá muito caro. Né? É. Aquilo lá era uma ilha, né? Meu pai conta que aquilo lá era uma ilha. Sabe que tinha rio aqui, o Saracantã aqui, né? E em 89, quando teve, até o pessoal do PT fez um projeto tal que se chamava As Águas de Maio, porque foi em maio. Nossa. Fechando o verão. É a promessa de vida. São as águas de março. Pegaram a música, tal, o secretário de Educação que Né? só voava aquele lá, né? E, então fizeram um projeto tal de restaurar o Cacilda Becker, Câmara Sim, Municipal, lama só. ficou, né? Ficou tudo naquela lama mesmo. Mas o problema das enchentes é isso, fundo de vale. Então, isso, mesmo o centro de São Bernardo tem a parte alta, né? De um lado, Marechal, Faria Lima, Jurubatuba, e depois a parte alta, tudo impermeabilizado, né? Tudo asfaltado, tudo construído, né? Não tem mais verde nem terra para Absorver, né? absorver a água. Né? Foi muito interessante que essa de 82 nunca tinha tido, né? Foi a primeira Enchente vez, daquele né? jeito. Foi a primeira vez. E tinha um senhor que trabalhava comigo, o seu Leonardo, trabalhava na cartografia e tal. E a gente estava olhando na janela, né? Ali só tem janela, né? Estava olhando na janela e tal, ele olhou bem assim pro lado do riacho e tal, e falou assim, vai encher aqui. Eu falei, que é isso? Serviço de meteorologia agora? Né? Catástrofe aqui, né? Ele falou assim, pode crer, Sandrinha, vai encher aqui. Ele foi tão esperto que ele saiu mais cedo. E deu aquele estrago mesmo. Eu lembro que naquele dia, para sair do prédio, Sim. mesmo, para ter um pouco de ônibus, porque eu ia para Sim. rua Aparecida a pé, né? É, Saí do vocês- papo,
subir o morro, né? Mas conseguimos subir, conseguimos sair do passo, era 00:45. E ainda tinha água. Ainda tinha as laminhas. Uhum. Carro do pessoal foi, dançou tudo quanto foi carro. Puta merda, foi muito, muito triste. Mas eu acho que de bom, né? Não sei se eu estou falando de um ponto de vista do olho que eu só enxergo mesmo pela esquerda, lado né? esquerdo. Não enxergo nada do olho direito. Eu acho que um dos adventos que trouxeram, que a estrada, né? Que esse inchaço, trouxe progresso, trouxe. E como que era isso, né? Eu fico imaginando uma coisa assim, porque era uma vila muito, assim, ela era uma vila, um campo, né? Um campo, Era rural. uma vilinha rural, né? E como que esse fluxo chegou nessa coisa, por exemplo, da luta sindical, com essa organização que Como tinha, se assim? organizar, né? Porque, por exemplo, eu penso, como que era essa imigração por esses já estabelecidos italianos, olhava aquilo, aquela população que ia crescendo sem parar, como que... Os italianos, eles se focaram mais na região, na questão de fabricação de móveis. De móveis e deixou a galera... Isso. Era fabricação de móveis. Tinha uma outra coisa que os italianos também fizeram. Clubes, né? Palestra, Futebol. clubes, clube São Bernardo do Campo, esses clubes foram sendo montados, né? E foram sendo, assim também como foram sendo montados os espaços de lazer desses clubes, né? Esporte Clube São Bernardo, na Marechal Deodoro, era um sucesso, porque todo mundo ia para lá, né? E tinha um espaço aberto também dentro do Esporte Clube São Bernardo, quer dizer, uns dias certos, para ir a população, os normais. Os normais, Tá aberto, entendeu? E a prefeitura também, mesmo quando não era o paço municipal ainda, né, os funcionários públicos montaram a associação dos funcionários públicos. Puta de um galpão, né? Então lá também tinha essas aglomerações. Tinha essas aglomerações, tinha bailes que eram abertos, então o pessoal tinha o seu lazer montado por essas coisas. Mas quem foi o fundador da Associação dos Funcionários Públicos? Foi Zamboni, italiano. Os italianos foram fundando coisas, organizando essas... E muitas das lojas, por exemplo, a primeira, que era chique, a loja mais chique de São Bernardo, chamava-se Magazines Lazuri, italiano. Entendeu? A loja de sapatos melhor era Lorde. Para você ter uma ideia, só existia uma loja Garbo, quer dizer, uma loja de renome, entendeu? Instalada em São Bernardo. O resto era tudo de comerciantes italianos, já estabelecidos, não só italianos, né, mas tinha outras raças, português, os próprios japoneses ingleses, japonês, chinês. Já tinha chinês. No Rua de Ramos, uma pastelaria. Uma pastelaria que era o pastel mais delicioso do mundo. E uma das meninas estudava com a minha irmã. Então eu chegava na pastelaria e falava, eu queria falar com a Vong. Aí me perguntavam qual delas. Porque Vong, eles se tratam pelo sobrenome. O sobrenome vem primeiro, Vong Leimong, Vong Leiming, sabe? Era tudo Vong. Então, comprar pastel tinha que chamar com a Vong Leimong, porque era amiga da minha irmã e tal, né? Que a gente conhecia, né? Então eles foram se espalhando assim e fazendo mais na parte comercial mesmo, né? E daí esses italianos, principalmente os filhos dos italianos, etc., foram se formando médicos, estudando, então abriram seus hospitais. Foram aplicando, foram investindo numa área de serviço, prestação de serviços para a população. Então, e era tudo assim, não era uma coisa que em 10 anos estava estruturado, estava pronto, concretizado. Entendeu? Foi se
construindo aos poucos e basicamente com o pessoal que era originário de São Bernardo. Né? Os filhos dalianos eram batateiros do mesmo jeito, nasceram aqui, então é batateiro, né? Então ia ficando nessa... Poucas coisas vinham de fora, a não ser as montadoras, né, alemãs e tal, né, que vieram com um grande incentivo, né, da prefeitura de São Bernardo, né? Então foi progredindo, e isso não é assim 10 anos, não. Muito tempo, muito tempo, né? As escolas, por exemplo, eu estudei no Otílio de Oliveira. No Rude Ramos era a única escola que tinha. Não tinha outros cursos, na época a gente chamava de primário, né? Então era super lotado, o tempo de aula era menor para poder atender toda a criançada e tal, sabe? Depois é que foram construindo Viriato Correia lá em cima, não sei o que aqui, né? A Escola da Martini, essas coisas. Foi um crescimento, assim, bastante, do ponto de vista de explosão que foi, da explosão que foi lerdo. Entendeu? Agora tem uma coisa que é inacreditável. Quando eu nasci já existia a Escola Harmonia. Tinha escola particular? Escola particular só para japoneses, na Caminho do Mar. Hoje é a Universidade Harmonia hoje. Né? Ficava um pouquinho para baixo da termomecânica ali. Né? Já existia aquela escola Aquele H que só atendia meninos Só meninos. japoneses. Só meninos japoneses. E era já escola de período integral. Então os japoneses, suas feiras, etc e tal, as crianças estavam ali muito bem cuidadas, com uma disciplina, professores japoneses, sabe, importaram tudo e montaram aquela escola. Isso, essa organização deles e os outros, pessoas que vieram do norte, nordeste para trabalhar, como se deu esse agrupamento? É o pessoal que levantou as primeiras levas das greves ou não? Foram? Eram os peões de fábrica, eram as montadoras, né? Eles foram... que foram o movimento operário. Ele teve pelo menos no ABC, né? Sim. Que eu sei a história, teve um primeiro momento em 75, quando já começaram a pipocar algumas greves em Santo André, Pirelli, Goodyear, né, que se chama outra, Goodyear e tal, nessas. Em São Caetano, só a General Motors, que começou a pipocar algumas coisas, algumas manifestações, etc. Tal. Isso em 1975. Né? Aí foi amainado aquilo, né? Mas deram reivindicações e tal, mas aí que começaram a ter um combate dentro das fábricas contra os pelegos que ocupavam os sindicatos, porque eles eram nomeados diretores ou presidentes. O regime militar não tinha que ter eleição nem nada disso. Eles interviam no sindicato e lá eles punham quem eles queriam. Mas o pessoal das fábricas, né? A gente fala peão, mas não eram só os peões. Os peões sempre foram a vanguarda, né? O início de todo o movimento. Os que punham o cara para bater, né? Porque só eles têm culhão para isso. Então começaram as lutas, as batalhas para tirar aqueles pelegos do sindicato. E aí que começaram a haver as reuniões. E essas reuniões Nas fábricas ou os clandestino. Tudo clandestino, Tudo né? fora, Escondidinho. tudo escondidinho, para começar a montar chapa, tal, para exigir eleições e tal, né? O Lula mesmo, quando ele foi pela primeira vez no sindicato, foi pela intervenção. Ele era um cara indicado pelos interventores, né? Trabalhava na Vilares, mas tinha um cara que era muito... Esse foi nomeado pelos interventores mesmo como presidente, o Paulo Vidal,
né, que trabalhou com o Lula tal, conhecia ele e pôs ele na diretoria do sindicato. Mas naquela queria ser pau-mandado e fazer tudo, né? Como mandava a cartilha, né? Sim. Inclusive esse Paulo Vidal, quando a gente estava montando o estatuto do nosso sindicato, que a gente ganhou o direito a construir em 88, na Constituinte, o funcionário público só podia se reunir em associação. Né? Quer dizer, não trabalhava para quê? Vai se divertir só na associação, né? Mas a gente já tinha dentro da associação um conselho de representantes, que era eleito em cada secretaria, e lá a gente já maiava um pouquinho, né? E o Paulo Vidal, ele estava em cargo de comissão na prefeitura, e ele apareceu lá para dar um espetáculo no nosso estatuto dos funcionários públicos, né? Formamos o estatuto, que a gente precisava legalizar, Sim. então tinha que ter estatuto. Mas tão cheio de regras, medidas, porcentagens, né? Para trocar a diretoria ou para dar um impeachment na diretoria, Sim. tinha que ter 50% mais um Nossa. dos associados, quer Não dizer, adiantava, tá só desgostoso. só fazer de conta, né, que é democrático e tal. Mas a gente fundou com esse estatuto mesmo, o Paulo Vidal que ajudou, né? E aí desses movimentos para aglutinar pessoas para fazer eleições, etc., começaram a surgir as oposições sindicais. Então não estava tão maneiro mais para os pelegos fazerem uma assembleia, todo mundo dizer amém e acabou. O pessoal começou a se associar no sindicato e começou a combater por dentro da entidade, sabe, os pelegos. Fora que na fábrica também faziam os movimentos de reivindicação e tal, paravam e levavam para o sindicato, vai lá, vamos brigar junto. Então começaram a forçar essas diretorias pelegas a ter que agir de alguma forma. E ao agir de alguma forma, eles agiam sempre da forma errada, né, entregando o ouro, então eles eram postos para fora, né? Quando teve a eleição no Sindicato dos Metalúrgicos, o Lula saiu candidato a presidente. Meu pai pediu minha opinião. Só porque eu fazia ciências sociais, ele achava que eu tinha pitaco para tanto. Eu falei para ele, né? Papai, o senhor vai nas assembleias, o senhor ouve o Lula, o senhor gosta dele, o seu pessoal aí também gosta e tal. Vota na chapa deles. Entendeu? Experimenta. Qualquer coisa, tira eles também. Ou na próxima eleição, né? Mas tem que estar associado no sindicato para poder votar. Então, associa o seu pessoal lá, né? Então, eu até que dava uns recadinhos legal, né? E aí que começou a história com o governo, né? Regime militar e tal. Inflação lá em cima, reposição nada, né? Fiesp aliado ao governo e tal, Sempre, toda né? aquela coisa, né? Os metalúrgicos começaram a iniciar um movimento, né? Que começou aqui em São Bernardo, pelas montadoras de São Bernardo, mas conseguiu estender para Santo André, para São Caetano, até Diadema. São Caetano, a GM aderiu àquela greve, né? Eram 150 mil, né, no ABC, parados. Naquela primeira greve que teve, que se eu não me engano foi em 79, mais ou menos. Né? E aí começou a crescer o movimento. Só que, quando falavam de criar um partido, que em 80 eu já estava na Convergência Socialista, né? E a gente... Eu já estava não, né? Eu comprava jornal, gostava da linha política do jornal e tal, então eu me identificava bastante com essa fração de esquerda aí, né? Teve um congresso em Linz, foi em 79, em Linz, que o Zé Maria de Almeida, o eterno candidato a presidente pelo PSTU, até hoje, né? Ele era metalúrgico em Santo André. E ele apresentou uma proposta num congresso de metalúrgicos de formarem um partido. E seria Partido Socialista dos Trabalhadores Brasileiros, PSTB. Né? Não, era só PST, não tinha um B. PST, Partido Socialista dos Trabalhadores. Lula, Djalma Bom, Cicote foram tudo contra. Caíram na alma, porque isso, nossa briga é econômica. Não tem nada de briga política. Né?
Não é nada de briga política. Tudo bem, né? Nós estávamos no movimento. E acho que foi nessa época que teve o